Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula especial do Dia dos Namorados. Nessa aula a gente vai aprender a fazer uma caixinha com 6 morangos, com os moranguinhos apaixonados. O que você vai precisar para poder fazer essa caixinha? Primeiro eu escolhi uma caixinha com 6 morangos, tá? Cabe 6 moranguinhos. E o compartimento aqui de baixo cabe uma rosa, tá? Então, se você quiser utilizar outro formato de caixinha, outro modelo, também pode, tá bom? Fica a seu critério, no caso. Esse tipo de caixinha eu encontrei aqui na minha cidade, numa loja que vende embalagens, tá? Mas também já vi muita gente vendendo, muitas lojas vendendo pela internet também. Então, dá uma procuradinha online, quem sabe você também consegue achar. Então, vai precisar de uma rosa. Pode ser a rosa natural, ou se você quiser também pode colocar uma rosa artificial. Eu só aconselho agora, por ser Dia dos Namorados, que você escolha uma rosa vermelha, tá bom? Vamos precisar também de 6 morangos. Então, os moranguinhos já pré-selecionados, lavados, higienizados, para você poder estar utilizando. Uma coisa bem importante quando você escolher a tua caixa, é você medir os moranguinhos aqui. Então, você vai escolher o tamanho de morango que caiba aqui na tua caixa, tá? Porque se você pega um morango que é muito alto, tua tampa vai acabar estragando o trabalho que você fizer aqui com o chocolate, tá? Vai acabar encostando e o chocolate vai acabar derretendo ou riscando. Então, é bem importante que você meça os moranguinhos quando você estiver escolhendo, tá? Para que você tenha certeza que eles vão caber na tua caixinha, tá? E aqui ele fica sobrando um pouquinho, porque ele tá sem o chocolate, mas quando você banhar, então vai dar mais aquele volume. Se você for colocar a cobertura, então vai dar um volume ainda maior. Então sempre se atente quanto a isso para você não ter problema depois na hora de fechar a tua caixinha, tá bom? O que mais que nós vamos precisar? Açúcar cristal vermelho. Vamos utilizar também coraçõezinhos de açúcar vermelhos. Pó comestível dourado, chocolate ao leite ou cobertura fracionada ao leite e chocolate branco ou cobertura fracionada branca, tá? Para fazer a aplicação do pó, nós vamos precisar de um pincelzinho, pode ser um pincel de maquiagem novo, para aplicar iluminador, ou esse aqui que é de unha, esse pincel se chama vassourinha. Antes da gente começar a fazer a caixinha propriamente dita, a gente vai aprender um pouquinho sobre a higienização dos morangos. Então, assim que você comprar os seus morangos, trouxer para casa, você vai selecionar os morangos, vai tirar os morangos que não estão bons, e os que estiverem bons, você vai guardar numa vasilha de plástico com tampa, tá? Vai forrar ela ou com um papel descartável resistente, ou pode ser também com esse paninho descartável, tá bom? Você vai pegar o moranguinho da bandeja e vai verificar bem embaixo das folhinhas aqui em volta, se não tem nenhum restinho de pétalas, ou terra, ou bichinhos, e você já faz uma pré-limpeza nele, vai tirando o excesso de sujeira. E vai acomodar ele na tua bandejinha com as folhinhas viradas para baixo, com a pontinha para cima, dessa maneira aqui, tá? E vai colocar eles lado a lado. Então, faz essa pré-limpeza. Então, a gente nunca limpa o morango com água antes de guardar, tá? Porque ele vai acabar absorvendo toda a água e vai acabar se deteriorando, tá? Então, a gente só tira realmente esses restinhos de folha seca, de pétala, de sujeira mesmo, ó, tipo esses pedacinhos aqui, tá? Porque isso daqui, se ficar no morango por muitos dias, ele vai acabar se decompondo e vai acabar afetando o fruto do morango aqui também. Então, nessa caixinha aqui estão praticamente todos bons e dá para você guardar. Então, só nessa pré-limpeza que a gente fez, olha quanta sujeirinha que saiu. Às vezes é pétala que tá caindo, pétala já se decompondo, tá? Então, daí você vai guardar com ele fechadinho, tá? Vai colocar a tampa e deixar na geladeira.
Para poder usar, você tem que deixar ele pelo menos 1 hora na geladeira, para ele ficar bem geladinho antes de você higienizar e antes de você poder usar ele, tá bom? Então chegou a hora de você usar os teus morangos, você vai tirar a tua bandejinha lá da geladeira e vai selecionar a quantidade de morango certa para o teu trabalho. No caso, são 6 morangos que nós vamos utilizar, tá? Então, veja mais ou menos o tamanho que você quer, o tamanho da tua caixa, se são morangos maiores ou menores, tá? E você vai começar a fazer a tua higienização. Você vai preparar uma bacia com água e vai colocar, no caso aqui, 1 litro de água para 1 colher de hipoclorito de sódio, que seria água sanitária. Preste atenção na água sanitária para ver se ela é de uso para higienização de frutas e verduras, tá? Olha no rótulo da embalagem. Então, você vai colocar o teu morango, vai deixar o teu moranguinho lá por pelo menos 5 minutos, tá? De molho. Depois que você deixou os moranguinhos de molho, você vai enxaguar em água corrente, tá? E vai colocar no escorredor para sair o excesso de água, tá? Depois que você tirou o excesso de água, você vai secar esse moranguinho. Vai pegar um paninho descartável ou papel toalha mais resistente, vai segurar ele pelas folhinhas e vai pressionar assim, ó, tá? Não precisa esfregar, porque nessa de você esfregar pode soltar alguma fibra do teu pano ou até mesmo machucar o teu moranguinho, tá? Então, você dá uma leve pressionadinha para absorver a umidade. E nas folhinhas a mesma coisa, tá? Limpa dos 2 lados a folhinha, tanto aqui quanto bem embaixo dela aqui. Como a gente vai utilizar o moranguinho para caixinha, eu gosto de deixar com as folhinhas, tá? E daí você vai acomodando eles na bandejinha que você for utilizar. Então, agora que o nosso moranguinho já tá lavado, tá? Higienizado, já tá bem sequinho, a gente vai começar a nossa decoração. Primeira decoração que a gente vai fazer vai ser o dourado, tá? E para fazer o nosso dourado, a gente vai usar o fundo com a cobertura ao leite. Então, uma dica que eu dou para quem for fazer morangos em caixinhas é ou usar um tapetinho de silicone, como esse aqui, que você vai colocar o teu moranguinho ali para secar, ou se você não tiver, pode ser um papel manteiga mesmo, tá bom? E dessa vez a gente vai usar palitinhos de dente mesmo, esses pequenininhos, para poder banhar o morango, tá? Então, você vai espetar ele bem aqui na basezinha de trás. Não precisa colocar muito até o final, mas que ele fique bem firminho, tá? E você vai pegar a tua folhinha e vai puxar lá para cima e vai segurar junto com o palitinho. Não precisa puxar muito para que ela não caia, mas é importante você fazer esse processo aqui para não sujar ela, porque afinal de contas um trabalho bonito no morango é aquele que não tem as folhas todas lambuzadas de chocolate, tá? Então vamos lá. Então agora a gente vai banhar. Tenta banhar o máximo que você puder para não ficar aparecendo aquela partezinha branca, tá? Então, dá uma chacoalhadinha ali. Na hora que ele parou ali de escorrer, você coloca no tapetinho. Como você vai fazer o dourado, é muito importante que o teu morango esteja totalmente liso, tá? Não tenha muita bolha, não tenha muita marca, porque o dourado, ele ressalta toda a imperfeição. Então, tome bastante cuidado. Então, vamos lá no outro. Coloca o palitinho. Verifica que tá bem firminho e puxa as folhinhas. Mergulha o teu morango, tenta banhar o máximo que der. E vai dando essa chacoalhadinha para ele ficar mais lisinho e não vir com muito excesso de chocolate. Deixa aqui secar. Então, a gente vai deixar ele por enquanto secando, tá? Quando estiver bem sequinho para a gente passar o pó. Enquanto isso, a gente vai fazer as outras cores. Então, agora a gente vai fazer o nosso moranguinho vermelho, tá? Então, a gente vai passar na cobertura branca e depois,
nesse açúcar, que é um açúcar cristal que já vem tingido de vermelho, tá? Você encontra ele em várias cores, mas para essa aula, né, para essa caixinha, eu achei melhor o vermelho para combinar com a decoração, tá bom? Então a gente vai espetar o nosso moranguinho, segurar as folhinhas, ó, aqui já caiu um pedacinho. E banhar o nosso morango. Então, quando você for fazer um confeito que é pesado como o açúcar, você procura fazer uma camadinha um pouquinho mais grossa do branco, tá? Porque senão acaba escorrendo todo o teu trabalho. Então, você banhou, deixa escorrer e vem e passa bem para não ficar nenhum cantinho branco, tá? Pra ele ficar todo cobertinho de vermelho. Embaixo não tem problema, que é onde vai ficar, ele vai ficar apoiado aqui, tá? Eu gosto de passar em todo lado e deixar essa partezinha aqui, ó, que ele faz embaixo aqui, sem passar, tá? Porque isso aqui vai dar um apoio pro teu morango, muitas vezes ele não vai sair rolando ali na caixinha, ou até mesmo quando você tá trabalhando com ele, tá? Então, é importante ele fazer essa basezinha embaixo. Então, agora, eu acabei tirando, mas você pode deixar o palitinho ali, tá? Para você não precisar ficar encostando no morango ou no chocolate toda hora. Então, agora mais um. Então, vai girando bem ele. Coloca aqui. E por último, os nossos 2 outros moranguinhos, que são os moranguinhos apaixonados. Esses 2 moranguinhos, você vai ter que deixar eles secando meio que juntos, tá? Então, a gente vai banhar os 2 e a gente vai encostar os 2 assim. Tá? Então, eles vão secar um do ladinho do outro. Você, antes de fazer esse efeito, né, de os 2 ficarem assim, você dá uma olhadinha qual que é o melhor lado do morango que se encaixa aqui, ó. Nesse aqui ele tem uma deformidadezinha aqui, então, você pode encaixar qual lado que encaixa melhor, tá? Ó, você pode virar, aqui ele já vai ficar muito aberto, então, eu preferi usar desse ladinho aqui. Então, esse vai só no branco, tá? Então, a cobertura dele tem que estar bem lisinha. Quando você tira o moranguinho, se você ver que tem alguma bolha, você mergulha ele de novo e dá uma chacoalhadinha lá dentro do chocolate, tá? Para aquela bolha estourar e não ficar no teu morango. Então, a gente já fez um aqui. Agora, rapidinho, você vai fazer o outro. Lembrando sempre da posição que você mediu ali, que fica bom, ó. Fez uma bolinha, desce ele de novo, dá uma chacoalhadinha, ó, já saiu. E agora, você vai colocar do ladinho e encostar, tá? Ó, encostou, pode tirar a mão. Eles vão ficar grudadinhos ali, tá? E depois a gente vai fazer a carinha deles. Agora a gente vai voltar para o nosso chocolate ao leite, nosso moranguinho que tá banhado aqui no chocolate ao leite. O vermelhinho já tá pronto e agora falta o nosso moranguinho do chocolate ao leite. Então, ele a gente vai pintar de dourado, tá? O que que eu fiz? Num potinho com tampa, eu peguei esse copo bolha, que já vem com uma tampinha, eu coloquei um pouco de miçanguinha, aquelas miçanguinhas comestíveis, brancas, tá? Coloquei um pouquinho ali, e coloquei um pouco do potinho, do pozinho de dourado aqui dentro.
Então, você vai misturar o pozinho dourado, metalizado, pode ser dourado, pode ser da cor que você quiser. Você vai colocar ali dentro, vai tampar e você vai misturar. Depois que você misturou, ó, pode ver que o pozinho já subiu ali. Você vai pegar o teu moranguinho e girar ali dentro. E agora, com o pincel, você vai tirar o excesso. Então, você vem com o pincel e tira, só tirando o excesso, tá? E faz isso com um potinho embaixo mesmo, para você não ter perca nenhuma. Vai girando. E você percebe que à medida que você vai tirando o excesso, ele já vai ilustrando, o morango já vai dando um brilho. O outro moranguinho, a mesma coisa, tá? Então, você coloca ele lá na miçanguinha, dá uma giradinha bem de leve para não riscar o chocolate, tá? É só mesmo para passar. Segura pelo palitinho ali e vem tirando o excesso do pó. Essa é uma técnica que eu aprendi recentemente, sabe? Se você não quiser fazer assim, você pode só pegar o teu pincelzinho, colocar no pó e passar no morango, também pode. Mas eu achei legal ensinar esse método de passar o pozinho no chocolate também. Então, já saiu todo o excesso de pó. Agora a gente vai deixar ele aqui que a gente vai finalizar ele ainda. Então, agora a gente vai usar o nosso chocolate ao leite, tá? Para fazer os risquinhos no dourado. Então, você vai pegar o teu chocolate. Eu costumo fazer os risquinhos com a colher, tá? É uma colher dessas compridas para mexer suco ou coquetel. Mas você pode também estar usando o saquinho de confeitar. Então, você faz os risquinhos. E logo em seguida, você já gruda os coraçõezinhos, tá? Já deixei eles bem à mão e separadinhos, se eles tiverem outras cores, para que o teu risquinho ali não seque antes de você grudar o coraçãozinho. Tá. Esse aqui já foi. Agora a gente vai fazer nesse daqui. Você vai fazendo a colher, tira bem o excesso, tá? Para não cair muito chocolate. Riscou. E gruda o coraçãozinho. Se você não tem muita habilidade ainda com riscos, arabescos, desenhos, pode deixar ele douradinho mesmo, tá? Não tem problema. Então, assim ficou o nosso douradinho, tá? Agora a gente vai fazer a decoração no nosso moranguinho branco. Vamos colocar ele bem no meio aqui, para todo mundo poder enxergar. Então, agora a gente vai fazer a decoração nos moranguinhos apaixonados. Para isso, ou você pode usar um saquinho de confeitar, um saquinho desses pequenos mesmo. Eu costumo usar a folha de papel manteiga mesmo, tá? Eu corto no tamanho de um triângulo, viro assim, faço um cone, puxo para fazer uma pontinha lá embaixo, ó, fica bem afiadinho. Daí pego um pedacinho de fita e coloco aqui do lado. Eu vou fazer dois porque a gente vai fazer o coração também, tá? Então, lembrando que é um pedaço de papel manteiga no formato de um triângulo. Pode ser qualquer tamanho, tá, gente? Não tem um tamanho específico do triângulo. Qualquer tamanho. Se você quer para bastante chocolate, faz um grande. Se quiser para pouco, faz um pequeno. Então, puxou, fez a pontinha. Vem aqui com durex e fecha ele, tá? Você pode deixar todos já montadinhos, assim, já prontinho para você usar quando precisar.
Então, para a gente fazer os olhinhos, a gente vai colocar o chocolate. No cone, nunca encha mais que a metade, tá? Porque se você encher, na hora de você fechar, ele pode transbordar. Então, coloca menos que a metade. No nosso caso aqui, uma colher já deu. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? E aqui você vai apertar e vai fazer essa dobradura assim, ó. Dobra de um lado, do outro, e vai girando assim, ó. Dobrando até onde tá o chocolate. Ó, pode ver que ele não sai. Depois até onde tá o chocolate. E daí lá na pontinha você vai cortar. Corta longe aqui do teu chocolate para não cair ali. Como eu quero algo bem fininho, eu vou cortar só a pontinha. Então agora a gente vai fazer uma menininha e um menininho, tá? Eu vou virar aqui para mim, de ladinho aqui. Então, para fazer o menininho, você vai fazer o olhinho dele circular. Faz um círculo. E encaixa outro círculo assim, do ladinho, tá? E daí você vai fazer uma bolinha num canto e a bolinha no outro canto, como se ele estivesse olhando para ela. E aqui você faz um sorrisinho. E se quiser, também pode fazer uma sobrancelha. Ó. E para fazer a menininha, você vai fazer um olhinho curvadinho e puxa lá no final. Então, você faz assim e puxa para fazer os cílios, tá? E o outro lado, a mesma coisa. Daí, para finalizar o olhinho, você vai fazer mais uns cíliozinhos ali. Então, você vem aqui e puxa. Desse lado, a mesma coisa. E agora, você faz um sorrisinho nela também. Caso você tenha dificuldade de fazer esses olhinhos, pode fazer o olhinho só com pontinho mesmo, tá? Faz 2 pontinhos e a boquinha que já vai dar para ter uma ideia da expressão deles. Daí agora a gente vai fazer o coração, que a gente vai colocar no meio, e os bracinhos dele também. Para fazer o coração, você tem algumas opções. Esse daqui eu fiz só com chocolate vermelho, tá? Você pode fazer de pasta americana e usar um cortadorzinho no formato de coração. E você tem algumas outras opções que a gente vai fazer aqui. Uma delas é você deixar ele liso. A outra é a gente usar o chocolate vermelho, que é o branco tingir com corante, né, vermelho mesmo. Aqui a gente vai fazer ele com glitter vermelho, que fica bem bonito. Então, colocou aqui no teu cone. Vou colocar aqui. Pra gente fazer o coração, com o glitter, a gente faz assim. Deixa eu virar aqui. Assim. Deixa eu tirar isso daqui. Quando você tá mexendo com glitter, é bom sempre você fazer com a folhinha de papel manteiga para você poder depois aproveitar o glitter que ficou em excesso, tá? Então, você abre ali o teu glitter. Você pode tanto jogar o teu glitter antes, aonde você vai desenhar o teu coração. E em cima desse glitter você desenha, porque daí a parte que vai ficar grudadinha vai ser a parte de baixo, tá? Então, aqui você desenha um coração.
Aqui vai ficar assim. E daí você preenche com o chocolate. E daí a gente coloca na geladeira para secar, tá? Deixar ele um pouquinho mais cheinho. Você vai apertando assim e ele vai enchendo. Então, você leva ele para a geladeira e daqui a pouquinho a gente vê como ele fica. A outra opção é você fazer a mesma coisa, só que sem o glitter. Então, você vai jogar o açúcar vermelho e você vai encher o teu cone daí com chocolate branco. Então, você faz a mesma coisa e ele vai ficar como se fosse aqui um moranguinho, tá? Então, agora a gente vai colocar na geladeira para poder dar uma olhadinha. Então, agora a gente já fez o nosso coraçãozinho, ó, como que ele ficou. A gente vai colar ele aqui entre os dois, tá? Então, a gente vai virar aqui o nosso coração, vai colocar um pouquinho de chocolate, pode ser branco ou pode ser o vermelho mesmo do coraçãozinho. E a gente vai colocar ele com cuidado aqui entre os dois. Espera secar um pouquinho, para ele ficar bem firminho. E agora a gente vai fazer as mãozinhas. Deixa eu dar uma olhadinha. Ali onde sujou um pouquinho, ó. Deixa eu pegar um pouquinho. Borrou um pouquinho, você vem com um palitinho e tira ali o excesso. E agora a gente vai fazer as mãozinhas. Você vem aqui nessa partezinha de baixo e sobe até o coraçãozinho. Tem que emendar ali. E aqui é a mesma coisa. Aqui se precisar fazer mais uma camadinha, você faz, tá? Só para ficar aparecendo. Agora a gente vai limpar a nossa mesa aqui para poder colocar eles na caixinha. Então agora a gente vai colocar os nossos moranguinhos na nossa caixa, tá? Para isso a gente vai acomodar eles nessas forminhas para doce, é a forminha número 3 que eu tô usando, tá? Se você quiser colocar um fundinho de forma, também pode, tá? São aqueles fundinhos coloridos, redondinhos que tem. Para essa, como a gente quer dar mais atenção para os morangos, vai ser só na forminha. Um truquezinho para você colocar o morango dentro da forminha é você fazer assim, ó. Você deixa a forminha no formatinho do morango, com uma pontinha e aqui assim mais larguinho, tá? Porque daí quando você for colocar, ele não machuca tanto o morango. Senão ele vai raspando nas laterais e acaba ficando todo marcadinho, tá? Como que você vai fazer aqui? Então, só agora que você vai tirar o palitinho, tá? Então, você coloca a pontinha primeiro na forminha, segura com o dedo a forminha e puxa o palitinho, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Coloca aqui. Porque assim você em nenhum momento tem contato da tua mão com o chocolate, tá? Não tem o perigo de deixar a tua digital ou de derreter o chocolate. Então, coloca ali e puxa. Para colocar o nosso casalzinho, a gente vai colocar uma só. Eu tentei colocar em duas e não deu muito certo, então vamos colocar em uma só. Vamos deixar mais larguinho aqui.
Vamos acomodar os dois aqui. Agora, na nossa caixinha, primeiro a gente vai colocar a rosa, tá? Então, você mede lá o tamanho da sua rosa. Então, agora a gente vai colocar a nossa rosa primeiro, tá? Então, você vai colocar a rosa aqui na medida, o tamanho dela na tua caixinha, vai cortar o talinho dela. E aqui a forminha vem com um buraquinho, tá? Pra você acomodar. Se no caso você for usar, né? Então você coloca, ó, ela ali dentro e ela vai ficar bem acomodadinha ali, ó, tá? E agora a gente vai colocar os nossos moranguinhos. Então você vai... Essa forminha ela é para brigadeiro, então por isso que ela vem com esses buraquinhos, mas não interfere, tá? Você não precisa necessariamente colocar o morango dentro do buraquinho. Se você quiser proteger com alguma coisa, de repente, também pode, mas não vai interferir, tá? Então agora a gente vai colocar os moranguinhos. Eu gosto de ir intercalando, tá? As cores. E aqui você vai ajeitando eles. Vamos pegar o nosso casalzinho, acomodar ele ali. Ó, nossa forminha ficou um pouquinho curto esse fundinho, então eu vou puxar ele um pouquinho, tá? Para os morangos poderem ficar mais certinho. Então, observe que aqui eu intercalei, tá? Eu não quis deixar o vermelho na ponta para não brigar com o vermelho da rosa, tá? Então, deixa o douradinho nessa ponta para ficar mais bonitinho. Então, agora você vai ver a altura, se tá boa. Tem alguns que estão um pouquinho mais alto, então você vai dando uma ajeitadinha aqui, tá? Fazer o morango que tá muito de pezinho, você dá uma deitadinha nele. Já melhorou a altura. E agora você vem com o teu acetato. Se você quiser, se você tá muito alto, você pode cortar também o teu fundinho ali, o teu bercinho. Você pode deixar ele um pouquinho mais baixo, ele pode ficar um pouquinho mais lá rente com o fundo da caixa, tá bom? Agora a gente fecha aqui. Ó. E vai colocar a nossa fita. Então, você vem com a tua fitinha. Caso seja uma caixinha que não dê para rosa ir dentro, você pode pegar uma caixinha de 6 e colocar a tua rosa na parte de fora, tá? Não tem problema. E aqui a gente já aproveita para colocar o nosso cartãozinho. Eu faço um furinho e passo o cetim no meio. Dá uma apertadinha. Apertar um pouquinho mais. Faz o teu lacinho. Dá uma ajeitadinha. E arruma as pontinhas ali, tá? Dá uma ajeitadinha para não ficar muito desfiado. E lembrando que como a gente tá trabalhando com morango, é importante sempre colocar o perecível, tá? O lacinho, se você não quiser tampar ali os dois, pode colocar mais pra pontinha ou mais pro final, tá? Ele vai ficar assim, ó. Então, como a gente tá trabalhando com morango, sempre lembrando de colocar que é um produto perecível e que tem que manter refrigerado, tá? Então,
Costumo colocar lá embaixo na caixinha, segurando o laço lá embaixo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Tudo aquilo que você aprendeu durante esses 3 dias, você pode estar adaptando, tá? Não precisa ser necessariamente exatamente como a gente fez. Você pode estar substituindo os chocolates, a caixinha. Faça conforme aquilo que você pode, mas não deixe de fazer, tá? Ainda você consegue fazer um produto de qualidade, de bom gosto, usando as técnicas que a gente ensinou aqui. Não esqueça que a gente está abrindo uma nova turma nos próximos dias, e eu desejo muito que você possa entrar nessa turma e eu espero você lá.